Olá, deixa eu tirar o... Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos falar de situações de esperança para todos nós, né? A gente só ouve falar de situações horrorosas, né? Eu entendo, né? Porque elas realmente existem, mas existem também situações positivas que emergem ao meio da Covid-19. Semana passada a gente passou aquela situação muito triste do falecimento do Paulo Gustavo, uma pessoa muito querida no Brasil, muito jovem. Mas existem tantas outras histórias de pessoas que passaram pela Covid. Aliás, nós temos, se eu não me engano, acho que já 14 milhões, né, de pessoas que tiveram Covid e se recuperaram. E essas histórias muitas vezes se perdem, né? Se perdem porque não dá ibope, né? Falar sobre isso. O que dá movimento é a gente saber histórias tristes, né? Histórias que não acabaram bem. Então eu vou ver aqui se o meu amigo já chegou. Aqui. Já chamei. Isadora is a great friend. Olá, meu Tudo querido. bem? Ah, que prazer conversar com você, chefe. Mas Prazer é todo meu. antes de qualquer coisa, eu quero te apresentar. Aliás, eu quero contar a nossa história, assim, né? Poxa, deixa eu ver, 20 anos já? Não fala 20 isso. anos, Não fala isso que Noronha. pega mal, pega mal. 20 anos, né? Eu fui residente de cirurgia. O doutor Marcelo Noronha era um dos assistentes do hospital em que eu fui residente. E ali a gente começou uma amizade e que se estendeu após a residência também, quando eu fui trabalhar com o Marcelo numa empresa de home care e ficamos aí alguns anos trabalhando juntos, né? Então, assim, pensem numa pessoa alto astral, uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, é o Marcelo, de dar risada mesmo, a gente sempre deu risada e a gente sempre trabalhou super bem, né, chefe? Bom, antes de mais nada, Denise, para mim é uma alegria estar aqui falando com você, com seus seguidores. Fiquei muito emocionado com o seu convite. Eu espero que essa nossa conversa possa trazer alguma esperança para as pessoas. Como você falou aí no início, Exatamente. só mostram o avião que cai, né? Os aviões que estão voando por Exato. aí, esses não aparecem. E são quase Uhum. 14 milhões de pessoas que se recuperaram. E segundo o estatístico Samidana, que é uma pessoa que eu respeito muito, esse número pode ser multiplicado por 9, por causa da nossa Olha. subnotificação. Então, são quase Uhum. 130 milhões de pessoas que já tiveram Covid e sobreviveram à doença. Exatamente. Então, é por isso que eu sei, assim, logo que você saiu do hospital, eu até mandei uma mensagem para você. É claro que a gente estava, assim, eu estava tendo informações de colegas, né, de pessoas como é que você estava. Sempre que a gente conseguia ter informação de você, a Carla, que inclusive deve estar por aqui também assistindo a gente, era quem me passava mais informação. E quando você saiu do hospital, que eu fiquei sabendo, eu te mandei a mensagem, falei, olha, quando você quiser falar sobre o assunto, eu gostaria que a gente falasse sobre o assunto, porque é aquilo que você falou, né? Só se fala dos aviões que caem, mas não se fala da quantidade dos aviões que estão voando e quantas pessoas se recuperam todos os dias. Claro, muito pela expertise dos nossos colegas médicos que estão dando sangue por aí, muitas vezes sem condições de fazerem isso, né? Com material insuficiente, tanto material humano quanto material realmente técnico, né? O material mesmo, né? E estão conseguindo fazer realmente milagres com o que a gente dispõe. Então, Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi que tudo começou aí na sua história.
Bom, eu divido a minha história em 3 partes. Antes, durante e depois do Covid. Antes da doença, as pessoas me criticavam muito, porque como não existia vacina, eu brincava com as pessoas dizendo, eu queria logo pegar isso, porque estatisticamente a chance de eu me dar mal é muito pequena. E realmente é, né? 90 a 95% das pessoas nem são hospitalizadas. Quando eu me vi contaminado pelo vírus, eu pensei, bom, agora é velocidade de cruzeiro, vamos cuidar direitinho. E nesse momento da contaminação, eu tive febre, dor no corpo. No início não tinha nenhum sintoma respiratório. E naquela época ainda se falava muito da hidroxicloroquina, né? E eu tomei hidroxicloroquina, tomei corticoide, tomei azitromicina, mas a gente sabia já na época que o pico da doença acontece entre o 8º, 9º e 12º dia. E foi exatamente o que aconteceu. No 8º, 7º, 8º dia, eu comecei a me sentir cansado, né? E aí eu comecei a ficar muito preocupado. Fiz uma primeira tomografia, tinha 25% de comprometimento pulmonar. E logo na sequência, aí foi muito rápido, eu acordei num dia com 89% de saturação. Isso foi em outubro. Nesse dia, a minha esposa, a Flávia, que você conhece, ela me levou para São Paulo, para o Hospital Oswaldo Cruz. Chegando lá, eu estava muito cansado, saturando entre 88 e 90, e fui colocado num catéter simples, J2. Só aquele catéter já me deu um conforto muito grande. O colega que me atendeu falou, olha, você vai ficar aqui 4, 5 dias e logo, logo você vai para casa. No segundo dia, no quarto... A Flávia não pegou Covid? A Flávia não pegou? A minha família inteira aqui em casa pegou. Todo mundo teve, então. Todo mundo teve. No segundo dia, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, na noite eu comecei a ter queda de saturação, apesar do catéter já estar lá 10 litros quase. E aí... E você entraram com corticoide, Noronha? Sim. Sim. O que o Oswaldo Cruz faz hoje, Denise, eles não seguem nada que não tenha alguma comprovação científica. Tá? Então, assim, pelo menos naquela época, ok? Bom, nesse momento em que o catéter não segurava mais com o catéter, eu fui levado para a UTI. E aí, no caminho, eles disseram, olha, nós estamos te levando para a UTI porque lá a gente tem um pouquinho mais de segurança e de outras coisas para te oferecer, mas não estamos pensando em te intubar ainda. Na UTI eu fiquei, antes da intubação, lutando muito, muito, porque primeiro veio mais oxigênio e depois me colocaram um catéter que eles chamam de catéter de alto fluxo, que é um catéter que oferta 15 litros de oxigênio sob pressão, e nem assim eu conseguia respirar. E aí... Imagina a angústia, né? Muita. É você se afogar no seco. E aí, no momento de muita angústia, de fadiga muscular, né, do tórax, o colega entrou, o médico da UTI, que estava lá, o Felipe, entrou e falou, você está muito cansado, né? Eu falei, olha, Felipe, não é que eu estou cansado, eu não aguento mais. Ele falou, a gente estava conversando lá fora e a gente decidiu entubar você. E aí esse foi o pior momento de todos. Imagino. Porque veio um medo muito grande e eu peguei o celular e fiz uma chamada de vídeo para a Flávia, que tinha acabado de sair da UTI. Ela estava chegando no hotel e a gente chorou muito, porque eu não sabia, né? O que virá depois, né? Exatamente. E aí... Mas veio um pensamento muito engraçado. Quando você está sofrendo muito, Denise, você quer interromper aquilo, né? Então eu pensei assim, bom, de uma maneira ou de outra, eu vou parar de sentir isso que eu estou sentindo. E aí eu fui entubado. Do momento que eu fui entubado até o dia que eu acordei mesmo, foram 50 dias. Meu Deus. Eu tô arrepiada aqui, viu? Porque eu fui entubado, 8, 9, 10 dias depois, eles tentaram me extubar, mas eu ficava muito agitado, e isso eu já quero dizer aqui que eu já vi acontecer
com muitos pacientes de Covid, e lá na UTI eles disseram, não é a mesma coisa a extubação de um paciente com uma pneumonia ou de um paciente com Covid. Tem algum Talvez problema uma aí? certa neuroinflamação, né? Exato. Algum processo assim, né? Exato. E você se lembra disso, Marcelo? Não. Então, da fase de intubação, que eu me mantive entubado e com atráqueo depois, porque depois eles tiveram que tirar o tubo e fazer atráqueo, eu me lembro eu tenho flashes. Flashes de delírios e de pesadelos. E pesadelos que eu até converso hoje com a minha terapeuta, que obviamente eu estou fazendo terapia, e eu digo o seguinte, se você tiver um pesadelo hoje, o ano que vem você já esqueceu esse pesadelo. Os pesadelos que eu tive enquanto eu estava sedado, eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer. Nem pelas histórias em si, mas pelo sentimento daquele momento. Sentimento. Entendi. E a minha volta foi muito triste também, porque quando eu definitivamente acordei, a primeira pessoa que eu vi foi a minha esposa, foi a Flávia. E o meu sogro, ele, antes de eu internar, ele estava internado com Covid. E aí foi quando eu descobri que ele tinha falecido. Então, para ela foi uma barra muito grande, porque ao mesmo tempo que eu estava lá entubado, ela perdeu o pai. Nossa, coitada. Puxa vida. E aí, Denise, começa E o medo de perder você, né? Exato, exato. E o medo de perder você. Foi enterrado, foi o dia que eu fiz a tráqueo. E assim, depois que eu fiz a tráqueo, ainda demorei para acordar. Eu demorei muito para sair da sedação. E aí vem a parte que, para mim, foi a pior. Porque esses 50 dias, gente, para mim foram uma semana. Eu não tive essa sensação de 50 dias. Essa sensação. Né? Mas quando eu voltei para casa, aquela pessoa que existia antes do Covid não existia mais. Eu vim de cadeira de rodas, eu tive um consumo muscular absurdo, eu perdi 22 quilos. Eu lembro que você comentou que você tinha perdido muito peso, né? Mas também pelo desuso também, né? Pelo processo inflamatório em si, né? Que consome mesmo, né? O tecido muscular. Você imagina, né? Tecido muscular é um tecido que gasta muita energia em repouso. Exato. Você precisava economizar energia, né? Então vamos usar todo aquele aminoácido, aquilo lá como fonte de energia e para diminuir a taxa metabólica basal. Então é natural, e fora a falta de uso mesmo, né? A não ser a musculatura respiratória, embora também ela estivesse trabalhando de uma forma passiva, né? Durante a intubação. E aí, ou seja, você perdeu 22 quilos, chegou em casa, e aí? E como é que foi sair da UTI? Você ficou quanto tempo depois no hospital? Não, depois que eu saí da UTI, eu fiquei em casa, eu fiquei no quarto mais uma semana, mais ou menos, 10 dias. E aí eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, começou o meu drama pessoal. Porque eu dependia de todo mundo, eu não conseguia tomar banho. Tinha um enfermeiro, vinha me dar banho todo dia. Eu comia no leito ou num sofá. Se eu precisava ir do quarto para a sala, eu ia de cadeira de rodas, porque se eu andava, minha saturação despencava, oxigênio o tempo todo. Era uma questão que eu ia te perguntar. Ficou precisando de oxigênio depois, né? O dia inteiro. Nem para dormir eu tirava. Isso tem 4 meses. Eu saí dia 14 de dezembro, 4 meses e meio. Olha só, gente, e ele está aqui conversando com a gente. Não, você realmente não é uma pessoa comum, né, Noronha? Porque você é uma pessoa extremamente positiva, né? Ao invés de se colocar, talvez, com autopiedade ou como vítima, eu acho que, do que eu conheço você, dos anos que trabalhamos juntos, você é uma pessoa extremamente positiva. Eu tenho certeza que você achou alguma coisa para se bobear até para fazer brincadeira. Então, nessa fase em casa, chega um momento que eu pensei, bom, eu não passei por tudo isso para agora ficar aqui de cadeira de rodas, né? E aí eu comecei a fazer a fisioterapia e cada dia era um desafio. Então, teve o primeiro dia que eu consegui andar do meu quarto até a sala com oxigênio. Teve o primeiro dia que eu subi uma escada. E aí a gente vai evoluindo. E hoje eu estou absolutamente zerado, sem oxigênio nenhum. Voltei a trabalhar normalmente, a fazer atividade física, mas ainda tenho uma tosse muito chata. Eu acho que tá tão boa essa conversa aqui que eu não disse nenhuma vez, mas eu ainda tenho uma tosse chata e eu me canso muito.
Para andar eu me canso, para subir escada eu me canso. Fiz uma tomografia ontem, ela estava bem melhor do que eu imaginei, porque não tem nenhum sinal de fibrose, tá? Tem lá o vidro fosco ainda. Isso demora. Eu conversei com o pessoal. Isso demora, que é a absorção mesmo, né, também desse conteúdo. A imagem demora, né? Não quer dizer que a pessoa não melhore, né? A tomografia que eu fiz na UTI tinha mais de 80% de comprometimento. Então, precisava mesmo do tubo, não tinha jeito. Mas eu acho que a grande lição, você não sai disso do jeito que você entrou, né? Os seus valores mudam completamente, né? Você sabe que eu tenho uma empresa, e se hoje alguém chegar para mim e falar, você quer assinar um contrato espetacular ou quer fazer uma viagem com a sua família? Eu quero fazer uma viagem com a minha família, né? Porque a finitude fica muito próxima de você. Né? Você percebe o quão frágil é a sua vida e que hoje a gente está aqui conversando, amanhã não sei. Então, o quanto a gente não é nada, né? A verdade, assim, como isso é lábil, né? E eu vejo, assim, muitas pessoas tendo um pânico muito grande em relação à doença e tal, e às vezes eu penso assim, mas assim, a gente sabe que a gente vai embora, né? A única coisa que a gente sabe quando a gente vem, mas a gente esquece, né, Noronha, disso. Eu acho que a gente a gente vai vivendo no automático, e aquilo fica tão assim. Você vai vendo as pessoas caindo perto de você, no caso da Covid, né? Você fica sabendo de um paciente, da mãe de um fulano, de não sei o quê, mas parece que aquilo está passando ao largo, né? E você vai caminhando, vai caminhando. Em nenhum momento, né, você pensa que isso pode acontecer com você ou uma pessoa próxima e tudo mais, né? Eu tive, né, Covid, na verdade, eu tive o ano passado, em março, e depois tive de novo esse ano. A outra cepa, né? É realmente diferente. Os efeitos da segunda cepa eu achei mais intensos do que da primeira, mas foi um momento também de reflexão para mim, né? A partir do momento que você sai e você entra, eu falei assim, eu achei até bom, porque hoje eu sou mais empática, né? Então, quando uma pessoa fala, eu comecei a sentir, eu falo, já sei, então para aqui agora, né? Porque a próxima coisa que você vai sentir é tal coisa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tudo de tudo a gente aprende, né? E eu acho que você sempre foi uma pessoa super positiva. Sempre, né? Então, sempre foi uma pessoa muito engraçada e tal. E assim, a gente sofreu muito daqui, né? Principalmente quem não tinha muita notícia, né? Porque a gente também ficava assim, não ficar incomodando, né? Ninguém da família, ficar mandando mensagem, essas coisas. Então, a gente ficava pegando assim. E você é muito querido, né, Noronha? Assim, muita gente que está passando aqui está comentando, eu vi o Guto, né? Que era uro, né? Que fez residência de uro enquanto eu fiz de cirurgia, estava passando aqui comentando também. Então, assim, muita gente estava mandando energia positiva para você, né? Mas a gente não sabia o que podia acontecer. E realmente você foi vitorioso, né? Mas assim, de um exemplo para nós, porque a gente não ouve ninguém que volta para casa e volta a trabalhar, gente. Uma pessoa que ficou entubado com traqueostomia, né? Passou tudo que você passou, médico, né? E está trabalhando de novo. TRM né? positivo. E olha. Agora, eu queria te dizer mais uma coisa. TRM positivo é fogo mesmo. Né? Foguíssimo. Tem duas coisas muito importantes na minha recuperação. Foi a corrente de energia positiva que as pessoas fizeram por mim. E aqui eu aproveito para agradecer a todos vocês, sem exceção. E a presença, sobretudo na fase de recuperação. Porque quando eu estava na UTI, eu tinha lá a minha mãe, sobretudo a minha mãe, minha irmã, a Flávia, meus filhos muito próximos. Mas em casa, que foi o momento mais difícil, o papel da minha esposa aqui foi uma coisa assim... Ela me ajudou de todas as maneiras que você puder imaginar, de uma maneira que eu nunca imaginei que alguém pudesse ser ajudado, sem nunca reclamar, sem nunca fazer uma cara feia. Então, assim, nessa hora é muito importante, é nessa hora que você descobre quem de verdade ama você. Com quem você está, né? Exatamente, exatamente. É na sua inutilidade. Né? Então, essa corrente, tudo isso me ajudou muito. Sabe que eu lembro, uma vez que você contou, quando eu era residente ainda, que a Flávia teve uma pneumonia. Foi para UTI. E eu lembro que você contou... e ela foi para UTI.
E eu lembro você contando, quando eu era residente ainda, que você olhou para ela e viu, tipo assim, acho que o batimento de asa de nariz, e Isso que o mesmo. quanto você ficou desesperado, não É, é? isso Olha, eu mesmo. nunca esqueci essa história, É né? O verdade. quanto você ficou desesperado de vê-la naquela situação. A E aí ela foi pneumonia. para UTI, né? E você falou, nossa, foi terrível, foi terrível. Foi. E aí, quando eu fiquei sabendo que você estava na UTI, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, imagina a Flávia agora nessa É, é. situação, E ela que né? já Que perdeu a você mãe, viveu e depois ela. ela que perdeu a mãe, que ficou também na UTI 7 meses por conta de um problema cirúrgico, e perdeu o pai do Covid e eu lá. Mas você falou uma coisa sobre ser positivo, né? Eu acho, Denise, que perguntaram para a Flávia, será que hoje, quando eu estava lá, o Noronha mudou a opinião dele em relação à doença? Não, não mudei. Continua para mim sendo uma doença de baixa mortalidade, né? Não é uma gripezinha, claro que não, mas é uma Claro que doença em não. que 90 a 95% das pessoas não vão para o hospital, né? E aí eu digo mais uma vez, nós só estamos vendo na televisão e na mídia todos os dias a tragédia, a desgraça, a tristeza, que é real, né? Mas ninguém fala Uhum. de quem sobreviveu, que são aí milhares e milhões, muito mais gente do que, infelizmente, as pessoas que faleceram. A gente respeita muito a dor das pessoas, mas, assim, existe uma cultura, não sei se é só aqui ou no mundo inteiro, em se divulgar apenas o lado ruim das coisas, né? Exatamente. Eu acho que é porque tem uma situação que envolve muitos interesses, né, Noronha? Interesses políticos, interesses financeiros, né? A partir do momento que eu gero o medo na população, se eu trouxer uma solução, eu sou o herói. Né? Então, Ah, existe, eu acho, um pouco disso, de um ganho secundário em volta disso, né? Porque quem trouxer a solução vai ser aquela pessoa de mais poder, mais dinheiro. Todo mundo vai pagar o que for preciso para se ter a solução, né? sim, sim. Então, aí nessa corrida, a gente vê aí, por exemplo, ações da Pfizer, né? Explodindo, né? O Ah, tanto que a Pfizer está crescendo, enquanto outras pessoas quebrando, fechando seus negócios, né? É muito triste, porque sim. cada vez parece assim que quem é rico vai ficar mais rico, né? E Ah, quem é pobre vai ficar mais pobre nessa exatamente. situação, né? Não, não vai ser uma situação que a gente vai passar ileso. O médico o profissional de saúde, ele é necessário, mais necessário do que nunca, Sim. né? E, ao mesmo tempo, existe uma guerra aí, muitas vezes, contra o médico, contra o profissional de saúde, contra... Então, assim, está tudo muito... Eu acho que muito na superfície, né? As pessoas estão muito doloridas, como se elas estivessem todas meio queimadas e você não pode tocar em ninguém, né? Exato. Que está tudo meio Tem que tomar, exacerbado. tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque você muitas vezes é Exatamente. mal compreendido. Até eu mesmo que passei por isso tudo, às vezes quando eu falo é uma doença de baixa mortalidade, né, quem quiser As entrar lá pessoas no acham que site, você está minimizando, né? quem quiser entrar lá no site www.cardiometro.com.br, vocês vão ver que já morreram esse ano mais pessoas do que morreram ano passado por Covid de doenças cardiovasculares. Né? Uhum. Assim, então não é minimizar, não é nada disso, mas é esse pânico, né, que as pessoas vivem Sim. todos os dias. Que aí não vive, né? Não vive, exato. Eu queria dizer o seguinte, eu recebi um tratamento maravilhoso no Oswaldo Cruz, chefiado pelo Dr. Érico Oliveira, e ressaltando aqui a melhor fisioterapeuta do mundo, que é a Patrícia Prado, que cuidou de mim Uhum. lá, que acreditou em mim. Eu só queria contar um trechinho do que aconteceu. Eu já estava acordado com a tráqueo. Ela entrou no quarto e falou: o que você mais queria hoje? E eu, não falando, disse que queria falar. Porque com a tráqueo a gente não consegue falar. Ela disse: eu vou Uhum. confiar em você, mas você não vai me decepcionar. Ela ligou o meu catéter e fechou a minha tráqueo. Ela falou: fala. E aí eu falei: eu adoro você. E nunca Ah, mais eu abri gente. aquela traqueostomia. Então foi um momento muito Nossa. legal lá, sabe? Eu queria agradecer a eles Uhum. também. Não sei se eles estão aí na live, mas se não tiverem, se vão se sentir, já agradeci várias vezes.
Nossa, eu fico emocionada, Noronha. Porque quantas vezes a gente trabalhou com paciente entubado em casa, em ventilação mecânica, né? Não entubado, mas pessoal em ventilação mecânica, com tráqueo, né? Quando a gente trabalhava no home care. Quantas famílias, né? A gente teve Sim, próxima. Então, você sabe mais do que ninguém, né? A sim, importância desse apoio em volta de sim, você, né? De um bom sim. hospital, de pessoas que realmente amam o que fazem. E o que é muito bonito é ver sua gratidão. Eu fiquei emocionada aqui, Denise, sinceramente. e eu queria também, obviamente, agradecer a você, que sempre foi uma profissional espetacular, uma amiga, e que está me dando aqui essa oportunidade. Eu acho que essa conversa acaba, principalmente, por trazer esperança para muita gente, né? Para muitas pessoas que Exatamente. tiveram ou estão passando pela situação que eu passei. E eu acho que Exatamente. o pensamento positivo e a fé fazem toda a diferença. Sim. E eu tenho certeza que você veio para dar uma lição para muita gente e para transformar, né? Na minha terra, na Bahia, a gente fala que é transformar a cabeça do peixe no pirão, né? Uma coisa que ninguém quer, Ah, transformar aquilo numa coisa melhor e numa sim. coisa que vai modificar, não como modificou a sua vida, mas modificar de todas as pessoas tocadas por você daqui para frente, porque você continua sendo médico, né? Continua trabalhando com saúde e com certeza vai inspirar muita gente com isso. Conta um pouco mais do teu trabalho agora para a gente, vai? Divulga aí o seu trabalho para a gente. Tá. O meu trabalho hoje é a minha empresa de home care, né, que se chama HQI, aqui na Baixada Santista, na Grande Fala de São novo que Paulo. cortou um pouquinho o nome. Ah, HQI é o nome da minha empresa de home care. A gente está aqui na Baixada Santista, Grande São Paulo, Ribeirão. Temos alguns pacientes em Campinas e São José dos Campos. Estamos aí hoje com uns 200 e poucos pacientes. Estamos agora Uhum. com um projeto aqui em Santos, já em andamento, de um hospital de retaguarda, com 102 leitos. Olha, que Vai interessante. inaugurar em maio, junho do ano que vem. Muito trabalho pela Uhum. frente, muita responsabilidade e muita alegria de poder estar participando desse projeto. Eu acho que um dos motivos pelo qual o Papai do Céu me deu uma chance é esse hospital. Sim, sim, fazer a diferença, né? E vocês estão com pacientes com Covid em casa também, Marcelo? Como é que tá? Sim. Sobretudo com pós-Covid. Pacientes como eu Uhum. fiquei em reabilitação. Passamos uma fase difícil, principalmente em São Paulo, porque não tinha concentrador de oxigênio, muito menos Uhum. cilindro para casa. Então, muitas vezes a gente queria tirar o paciente do hospital, não tinha como tirar, Não porque não conseguia. tinha Uhum. concentrador. Agora não, agora os números estão melhorando novamente. Acredito que em função Uhum. da imunização em rebanho e da vacina, né? Então a gente Sim. já consegue trabalhar melhor. Mas tivemos É por bastante causa dos paciente. idosos, né? Que os Ah, idosos aí, a maioria aí, né? Depois dos 60, 60 e pouco já foram vacinados, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo. sim. Então, essa população que seria aí a primeira população de risco, né? É. Já está um pouco mais protegida, vamos dizer assim, né? Uma diminuição aí da necessidade de internações e tudo mais. É. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente no pós-Covid, Noronha? Nós Alguma coisa assim desenvolvemos em termos. no pós-Covid é reabilitação. Não tem muito o que fugir da fisioterapia, do BIPAP, Ah, enfim. tá. Mas no pré-Covid, quando o paciente tem suspeita de Covid, a gente desenvolveu aí um aplicativo para os pacientes, para que eles Uhum. vão nos informando em tempo real acerca dos sintomas, da oximetria, tudo isso, e com isso a gente Tá. conseguiu adiantar aí alguma coisa para alguns pacientes. Ai, que bom. Que bom. No pós-Covid, a gente tem algumas coisas aí em termos de suplementação, né? Voltado para mitocôndria, mas tudo vai depender, né? Porque a Covid, a gente está vendo que o pós-Covid ele é tão heterogêneo também. Né? É, Hoje mesmo eu postei uma questão de um artigo que eu li ontem falando de capsulite adesiva, né? do ombro. Ombro congelado Eu no já li. pós-Covid. Então, eu li ontem esse artigo, que ele Não, foi eu li para. o seu post. Então, eu li ontem esse artigo e eu achei interessante. Eu falei, eu acho que eu vou postar sobre isso. Mas eu falei, não sei se é uma coisa tão comum. E hoje eu recebi um e-mail de uma paciente que ela está agora com 4 meses
de pós-Covid, e ela tá com capsulite adesiva. Eu falei, gente, não, é muita coincidência. Eu vou postar aquele artigo que eu li ontem. Então, assim, cada dia a gente fica sabendo de uma coisa diferente, né? Então, tudo envolvido aí nesse processo de tempestade de citoquinas, né? Dessa inflamação, né? Sistêmica e desencadeada aí pela Covid. Então, quadros de neuroinflamação, então alterações de humor, né? Então, alguns pacientes que tinham ali uma demência borderline desenvolvendo mais uma questão mais franca, assim, a gente está com alguns pacientes assim também. E muito essa questão da fadiga, né, Marcelo? E aí tem algumas coisas que a gente sabe que até sugiro para você e para quem está assistindo a gente, ler sobre Quarteto de Sinatra, né, que era um médico, Joe Sinatra, que trabalhava com pacientes com insuficiência cardíaca e que ele fez aí uma fórmula que ele usa magnésio, L-carnitina, coenzima Q10, deixa eu ver o que mais. Eu não lembro mais agora o que ele fazia, mas é interessante para os pacientes no pós-Covid aí de recuperação mitocondrial, falando, né? Então, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, PQQ, magnésio de malato, né? Porque é com ácido málico, que também é uma fonte de energia aí para a mitocôndria. E, claro, bom humor, pensamento positivo, fisioterapia, né? Tomar sol na rua, se possível. Obviamente, Denise, você viu algum paciente? Derribose, isso mesmo, doutor Brito, isso mesmo. Eu tinha esquecido aquele, me lembrou. O quarto era derribose. Oi? Você viu algum paciente com parestesia? Vi paciente com parestesia assim, parecendo uma síndrome do túnel do carpo. Eu vi alguns pacientes parecendo uma síndrome do túnel do carpo. Inclusive, eu tive pacientes que evoluíram na fase inflamatória da COVID com isso também. E que melhoraram com o dexacitoneurin. Eu sabe? tenho Com uma dose parestesia... meio alta aí de B12. Eu tenho uma parestesia aí no joelho direito. E eu, incrivelmente, tenho um colega meu aqui, um amigo meu, também foi entubado, também ficou lá 30 dias, foi um caso grave. Tem uma parestesia no mesmo lugar, joelho direito. Jura? Nossa. Até agora, vou procurar ver se eu acho alguma coisa em joelho. Eu passo a mão assim no joelho. Que ontem me apareceu o ombro, né? Eu passo a mão ali no joelho, eu não sinto... Bem parestésico mesmo. Engraçado. Sim. Às vezes pode ter a ver com a posição também que ficou, né? Então, alguma coisa periférica, né? Mas eu tive uma paciente com parestesia e que a gente fez dose alta de B12, né? Inclusive injetável, fizemos 3 dias seguidos e ela melhorou. Então, ou seja, tem muita coisa para a gente aprender ainda. E eu me coloco à disposição no que eu puder te ajudar. Obrigado, Denise. Você pode contar comigo. Quem sou eu, né? Eu sei que você está sendo super bem cuidado aí. Não, você e você é super Denise, competente. Pô. Depois você me manda para o WhatsApp essa fórmula que você falou, tá? Que eu quero fazer. E outra coisa, tem um monte de gente perguntando se a gente já tomou vacina. Eu já tomei as 2 doses. E você? Eu não tomei, você acredita? Nenhuma você tomou depois, né? Tomei depois. Você tomou depois. Então, sabe por que eu não tomei? Eu fiquei esperando para ver qual que ia ser a melhor vacina. Eu fui deixando. Eu falei assim, eu quero ver. E aí, depois, agora que surgiu esse negócio aí do passaporte, né? Eu falei assim, eu vou esperar chegar no serviço particular, que eu vou lá e escolho a vacina. Porque, pelo menos aqui, a gente não tem opção de escolher, né? A vacina que vai tomar. Você chega lá e fica sabendo o que tem. Né? Eu falei assim, eu vou esperar. Eu tô cuidando bem aqui Eu já passei 2 vezes pelo negócio, pelo amor de Deus, né? Não, chega, né? Não, você desenvolveu a imunidade, com certeza. Mas teve 2 vezes. Já foram as 2 cepas. Sim. Pode ficar tranquila. Tá? Sim, estou bem, graças a Deus. Que bom, Denise. E, estou muito feliz de conversar com você. Eu queria te dar os parabéns mais uma vez. Quem não segue o Noronha, por favor, comece a seguir. Pensa numa pessoa positiva, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês num dia que precisar. E boa sorte com o seu empreendimento aí, com o hospital, que tudo dê muito certo, que Deus te abençoe, você e sua família. Um beijo na Flávia, na Juju, que eu sei que deve estar
uma mulher, né? Juju está namorando já. Ai, meu Deus! Eu vi Juju nascer, meu Deus! Olha, e o Lucas? O Lucas também está com 25 anos. Trabalha na empresa comigo. Ele está trabalhando contigo? Tá lá na empresa. Ai, que legal, que legal. Parabéns, viu, meu querido? Obrigado, Denise, pelo convite. E tudo de bom para você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que não deve ser fácil, às vezes, falar sobre isso para você, né? Eu acho que a pessoa que passa por uma experiência como a sua não deve ser uma situação fácil reviver essas emoções, mas às vezes a cura passa pela essa consciência de reviver esse momento, né? Sim. Então, muito obrigada, viu, por ter aceitado, e eu tenho certeza que ajudou bastante gente. Então, o pessoal está falando para eu repetir a fórmula aqui, do quarteto de Sinatra. L-carnitina, magnésio, coenzima Q10 e D-ribose. Eu passo para você pelo WhatsApp as doses, tá? Tá ótimo. Muito obrigado para então, você. Tá bom. Ontem, só de você falar que ia fazer essa live comigo, eu já ganhei um monte de seguidores pela força que você tem aí, pela sua competência. Então, muito obrigado a você, aos seus seguidores, e boa noite para todo mundo. Um beijo, meu querido. Fica com Deus. Tchau, beijo, tchau. Tchau.